Vamos então falar das características do mediador. E a primeira delas, que foi o último diapositivo da primeira parte desta aula, é ser independente. Ou seja, é alguém que vai pautar a sua conduta sem se sujeitar a qualquer ordem ou pressão do exterior ou decorrente de si mesmo ou dos seus próprios interesses. E, de facto, este ser independente é, de facto, ter a capacidade de não se vincular, não se deixar vincular, quer a uma das partes, quer aos interesses de uma das partes, quer aos seus próprios interesses ou a interesses de terceiros que possam, de alguma maneira, interferir neste processo. Como eu vos comecei por dizer no início da aula 2, uma das coisas mais importantes do mediador é descobrir o interesse das pessoas que estão a ser mediadas, o que é que elas pretendem com isto. E, portanto, a sua independência resulta do facto de estar completamente, totalmente disponível, sem exibir qualquer interesse, ou não ter mesmo, como diria o professor Amaral Dias, quando comecei a fazer clínica, ele dizia que os clínicos da psicologia não podiam ter nem desejo, nem memória, e é um bocadinho isto que se pede aqui aos mediadores. Ser isento, eu penso que isto é transversal a várias profissões e faz parte do código de conduta ética. Significa não estar comprometido consigo próprio ou com os seus ódios, as suas paixões ou simpatias e, por outro lado, não estar comprometido com outras pessoas, organizações ou, de facto, interesses. Isto é de facto um dado muito importante. Eu falei-vos um bocadinho, falei-vos na aula número 2, falei-vos das atitudes e disse que elas tinham uma componente emocional que estava ligada às questões, de facto, da significação. E isto é um aspecto importante. Há de facto nos processos de mediação um conjunto de características das pessoas que estão a ser mediadas e que tem a ver com as nossas impressões, que nós também somos capazes de fazer, e com as nossas expectativas, e que muitas das vezes a única coisa que são é um conjunto extremo de mal-entendidos. Ser imparcial quer dizer que não se está comprometido com as partes, com qualquer tipo de interesse relativo à solução que venha a ser dada ao conflito, não traz qualquer ganho para ele, o que significa que seja axiologicamente neutro, e é aqui que reside aquela problemática que eu vos falei no início desta aula 3 sobre o que é a neutralidade perante uma solução final que vem ao alcance, ou seja, na realidade, o facto de se ser imparcial não significa que seja completamente neutro, porque existem, de facto, a nossa dimensão e os nossos valores que, na realidade, nos dão alguns artefactos e algumas ferramentas sobre as quais nós vamos fundar a nossa ética e que, de alguma maneira, criam a nossa própria perspectiva e a nossa visão de determinados fenómenos, de determinados acontecimentos, determinados comportamentos ou de determinados tipos de mediadores. Neste contexto, o valor, ou aquilo que é valorizado pelas pessoas, é uma escolha individual, subjetiva e produto da cultura onde, obviamente, os indivíduos estão inseridos. Portanto, a neutralidade é sempre uma neutralidade com esta característica, portanto, ligada a uma determinada ética e um determinado sentido dos próprios valores das pessoas. Depois, o dever de sigilo, ou mais conhecido como o dever da confidencialidade, significa que já falámos sobre ele, significa que o mediador deve manter segredo sobre os factos que conhece no âmbito do processo de mediação, não podendo fazer os mesmos em proveito próprio ou em proveito de outrem que não exatamente os indivíduos que estão naquele processo. Postas estas características, parece-nos perceber que a qualidade da formação dos mediadores, as exigências da atuação segundo um código ético e deontológico, eu acho que esta é de facto a maior dificuldade na formação de mediadores, é de facto terem atenção aquilo que são a formação pessoal e individual destas pessoas, como é que elas de facto são, e isto aqui passa muito pela capacidade de literacia emocional que estas pessoas têm, às vezes até mais do que o conhecimento sobre os factos, é esta capacidade de gerir afetos e de gerir emoções que depois se traduzem em atitudes, ou seja, se traduzem em comportamentos.
Constitui uma garantia da promoção da sua prática, baseada nos princípios da confidencialidade, imparcialidade, isenção e independência. Não se esqueçam que na questão da isenção temos a questão da neutralidade. Eu já vos expliquei que a neutralidade é sempre contaminada pelas questões ligadas à ética da própria pessoa. Em jeito de síntese, evidencia-se, no entanto, que a figura do mediador não deve limitar-se a uma origem étnica ou cultural, bem como a determinados campos de atuação, uma vez que a mediação pode ser de grande utilidade em diversas áreas e intervenções sociais, como a habitação, a saúde, entre outras, onde o conhecimento dos diferentes códigos culturais dos utentes pode trazer uma maior eficácia da intervenção social. E aqui falamos, obviamente, de tudo o que são indivíduos em situação de minoria. Chamava aqui também a atenção para um facto muito importante, que é, na realidade, esta ideia de que a mediação, neste momento, é transversal a muitos contextos e a muitos dilemas e a muitas situações de conflito que não têm só a ver com as questões que nós mais conhecemos, desde das etnias, desde as questões das políticas, das religiões, das imigrações, tem muito a ver também agora com aquilo que são os próprios grupos que se formam dentro das próprias sociedades e como é que nós vamos, de alguma forma, conseguir articular estes grupos que pertencem, que não têm diferenças significativas, mas que, no fundo, aquilo que mais os distancia ou mais os diferencia são, de facto, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à possibilidade de empregos mais bem remunerados, ou, por exemplo, o acesso a uma vida com qualidade, que é o caso, por exemplo, das pessoas com deficiência ou incapacidade, e aqui falo muito em particular das pessoas com perturbação do desenvolvimento intelectual. E hoje, de facto, isto é uma situação que se coloca, é uma realidade, é um novo desafio para os mediadores, que, como eu expliquei, não tem a ver com a inclusão, não passa por um processo desse género, passa por na realidade, existir uma capacidade de desenvolver nos indivíduos a ideia central da pluralidade de pessoas e de facto, da diferença como um potenciador e não como um inibidor do desenvolvimento. Terminamos com a bibliografia, que acontece em todas as aulas e que esteve na base da elaboração destes diapositivos.